por que eu enfrento lutas que são maiores do que as minhas forças, maiores do que as minhas condições? Essa é a pergunta de muitos filhos de Deus. Por que Deus permitiu que eu passasse isso ou aquilo? Por que Deus permitiu eu enfrentar determinadas lutas? E quando eu avalio o tamanho, a força dos meus inimigos, e quando eu olho para as minhas condições, eu fico a pensar, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não calculou? Por que Ele permitiu eu passar por essas lutas? Muito bem, a resposta é: para você vencer o seu adversário, você não pode enfrentá-lo com as suas forças somente, porque a sua força de fato é limitada. Deus permite você enfrentar essas adversidades e você reconhece que são maiores do que as suas forças, porque Deus quer que você dependa e manifeste a sua confiança. Dependa dele e manifeste a sua fé, a sua confiança. Você tem força, mas Deus tem poder. O poder vem de Deus. E você obrigatoriamente, eu e você, precisamos depender do poder de Deus para vencer o adversário. Você precisa manifestar a fé. Ouça a última orientação que Jesus deu aos seus discípulos antes dele ascender aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aleluia! Veja, irmãos, essa é a orientação, a última promessa que o Senhor Jesus entregou para os discípulos antes dele ascender aos céus. Contextualizando aqui, Jesus já havia ressuscitado e ficou entre os discípulos. E havia uma ordem deles esperarem a descida do Espírito Santo, a última promessa. Porque até então, se você for observar os discípulos, eles eram homens inconstantes. No período que eles estavam com Jesus Cristo, aprendendo naquele processo, eles estavam vendo os milagres, vendo a manifestação do poder de Deus. Só que eles não tinham recebido o poder de Deus. Em Atos 2, descreve a descida do Espírito Santo em Pentecostes. A partir dessa experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, eles se tornaram homens poderosos em obras. O Senhor se manifestou gloriosamente no meio deles, com milagres, sinais, maravilhas e prodígios. O Senhor operou através das mãos dos apóstolos, porque eles receberam o poder de Deus. E aquilo que outrora os paravam, as lutas, a exemplo de Pedro, que era um homem inconstante, era um homem que facilmente, tanto é que ele negou Jesus por 3 vezes. Então percebe-se que ele era vencido facilmente. Bastava uma pressão
Esse mesmo Pedro, depois de receber o Espírito Santo, se tornou em um homem diferente, porque ele recebeu o poder de Deus. Sabe, você está enfrentando e reconhece que você não tem força para enfrentar o seu adversário? Então, ao invés de você ficar contemplando a força do adversário e lamentando, busca o poder de Deus. Porque a promessa do Espírito Santo é a principal promessa para que nós possamos vencer as dores, se tornar vencedores. Os discípulos, eles estavam inclusive inseguros. Jesus liberou essa palavra, essa promessa naquele cenário, porque a vontade dos discípulos era que Jesus permanecesse com eles. Mas essa não era a vontade de Deus. O projeto de Deus é que o Senhor Jesus veio para morrer no nosso lugar, ser crucificado, para que a lei se cumprisse e nós fôssemos justificados no sangue do Cordeiro. E após esse evento, o plano de Deus é que o Espírito Santo fosse liberado para habitar no homem. Olha que privilégio. Eu e você, nós temos essa graça de Deus, essa oportunidade de receber poder de Deus para que nós possamos testemunhar o poder de Deus aqui na terra, para que nós possamos brilhar em meio às trevas. E como eu posso alcançar o Espírito Santo? Bom, quando você busca a Deus, jamais ele vai virar as costas. Jamais ele vai negar o Espírito Santo para aqueles que têm sede de Deus. Muitos se apresentam a Deus em busca de coisas, de bênçãos. É legítimo. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas que vai te ajudar. A prosperidade, a cura, são as demais coisas. A família. Mas o Senhor, Ele prometeu o Espírito Santo. Porque a pessoa receber as coisas deste mundo, as demais coisas, sem antes receber o Espírito Santo, ela pode tropeçar nessas demais coisas. Ela pode se confundir. Ela pode trocar a bênção a bênção ao invés de buscar o abençoador. E Jesus Cristo, Ele prometeu para os discípulos o Espírito Santo. E essa promessa se estende a mim e a você, porque a obra continua. Os apóstolos partiram para a glória. Eles começaram um trabalho. E da mesma maneira que eles foram usados, foram homens poderosos em obras, a vontade de Deus é que os filhos se levantem, tomem lugar, se posicionem e receba o poder de Deus e pratique as obras e seja testemunha até os confins da terra. Você é especial, você é escolhido. Não permita o inimigo te confundir, colocando a ideia de que você não é ninguém, Deus não ouve suas orações. É mentira. Você é amado por Deus. E o Senhor tem um grande plano na sua vida. O que você enfrenta hoje não define o seu futuro. Viu? As lutas não vão te parar, as dores não vão te parar. Você vai vencer as dores. Você é vencedor em Cristo Jesus. Nós estamos declarando Isaías 61. Ali fala da missão do Cordeiro de Deus, do Messias, do enviado de Deus.
A partir de Jesus nós temos acesso. O Senhor Jesus é um intermediário que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Quando você se entrega completamente. Os discípulos, eles obedeceram. Naquele momento eles estavam confusos, entristecidos porque Jesus partiu. Quantas vezes nós temos experiências e que a gente não entende? No princípio ficamos tristes, mas não deixe de confiar no teu Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Jesus Cristo partiu, mas Ele deixou o Espírito Santo. E o Senhor deixou orientação para que eles, antes de sair de Jerusalém, eles esperassem pelo Pentecostes o Espírito Santo. Eles esperassem esse mover de Deus. Eles foram alcançados pelo mover de Deus, e depois disso você pode observar no próprio livro de Atos dos Apóstolos o que Deus operou. Eu quero profetizar na sua vida. Receba o poder do Espírito Santo. E aquilo que afetava você, que te abalava, não vai abalar mais. Porque o nosso Deus, o soberano, Jesus, o nome que está sobre todo o nome, já venceu. E quando você tem uma aliança com Deus, então você se torna em um vencedor. Nada pode ser superior ao nosso Deus. Não importa o tanto de problema que você enfrenta. O passado não te define. Se você lá no passado foi vencido, isso não define o futuro. O teu futuro é um futuro de vitórias, de avanço, é um futuro de triunfo. Aleluia! Porque você recebe de Deus, o Espírito Santo recebe poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Aleluia! Pode alegrar o teu coração, pode alimentar a tua esperança, a tua fé, viu? Porque essa palavra não é por acaso que você está ouvindo. Essa ameaça não vai se concretizar. Os problemas que estão te cercando não vão te vencer. Porque Deus, assim como o Senhor liberou essa palavra para os discípulos, essa palavra é liberada na sua vida. Você recebe poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. E você vai contar os testemunhos, você vai contar da bondade, da misericórdia, você vai contar das maravilhas que o Senhor vai operar na sua vida, e o nome do nosso Deus será glorificado através de ti. Aleluia. Prepara o teu coração. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, soberano, em nome de Jesus, nosso intercessor, nós estamos diante de Ti, em oração, com temor, com reverência, de todo o nosso coração. Nós clamamos agora, Pai. Reconhecemos que as nossas forças não são suficientes.
reconhecemos que precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor para onde quer que a gente for. Pai, assim como o Senhor operou na vida dos apóstolos, eles que antes do Espírito Santo eram homens comuns, vulneráveis, inconstantes, eram facilmente abatidos, mas depois que eles tiveram a experiência em Pentecostes, receberam o Espírito Santo, a última promessa que o Senhor entregou a eles antes de ascender aos céus, então eles se tornaram em homens poderosos. Pai, eu profetizo agora sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que eles recebam neste momento o poder do Espírito Santo. O revestimento que vem do alto, eles que eram inconstantes, este que vivia caindo, altos e baixos, agora eles recebem o revestimento, a promessa. Eles abrem o coração, a começar do reconhecimento. Eles invocam agora, Pai, oh Deus, o Espírito Santo, o Consolador, diante da necessidade, Pai. Eles buscam de todo o coração. Ouve a oração do teu filho e da tua filha. Envolve, ó Deus, agora, nesse momento. Não importa os erros, não importa, Pai, que se eles falharam, o Senhor tem prazer em perdoar o pecador quando se arrepende. Eles apresentam a Ti, Senhor, o coração arrependido, um coração quebrantado. Eles rasgam agora, Pai, o coração, abre o coração. Receba então, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus, o poder de Deus, seja revestido. No lugar da tristeza, receba a alegria. No lugar da fraqueza, receba o poder de Deus. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, olha para a fé dessa pessoa. Se rende completamente ao Senhor, Deus. Portanto, ó Pai, honra a fé, respondendo nesse momento ao Pai com a tua glória. Que ela receba glória ao invés de cinza. Que ela receba a tua presença agora, em nome de Jesus Cristo. Ela não será mais a mesma. Ela tem uma experiência, um encontro, uma experiência pessoal com o Senhor. Ela não vai servir o Senhor só de ouvir falar, mas ela tem um encontro, aleluia, com o Criador. Ela tem um encontro com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ela tem um encontro com Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, ó Deus, nós declaramos nosso amor, a nossa devoção e entregamos a nossa vida completamente. Rendemos completamente a nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, é um processo de intimidade. Quando você conhece e tem encontro com alguém, para você ter intimidade, é preciso você andar com essa pessoa, você conhecê-la. Então, os discípulos, eles tiveram uma experiência com Deus em Pentecostes. Depois, eles permaneceram. Não é só encontrar, é permanecer, para que essa intimidade, essa comunhão seja desenvolvida a cada dia. E você vai perceber com o passar do tempo que não é como o relacionamento com os homens, que tem limites. O Senhor nosso Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você o conhece, mais você descobre. E você descobre outra coisa, que não tem limites, não tem um teto. É um caminho que tem um início e não tem fim.
é o caminho para a eternidade. Aleluia. Por isso, invista na sua fé, na comunhão com o Espírito Santo. E você vai perceber que o Senhor vai te usar poderosamente. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo devocional. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa ali. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno sobre. Profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus.